Vamos aproveitar a presença do professor Heleno Araújo, que é o atual presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que veio aqui a Florianópolis como convidado especial e para fazer a análise de conjuntura nacional aqui na primeira reunião do Conselho Deliberativo e posse dos conselheiros do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Bem, professor Heleno, obrigado por conversar conosco. E o professor falou na sua fala inicial, aproveitando esse ato nacional de paralisação que houve no dia 13 de agosto, em defesa da educação e da aposentadoria, o senhor falou na sua fala de abertura de que não é um problema municipal, mas um problema internacional. Como assim? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder conversar com vocês, estar aqui dialogando, conversando, trazendo à tona os debates que estamos fazendo no âmbito nacional. De fato, nós vivemos uma conjuntura que ela está dentro de um contexto internacional. Nós lutamos muito nos anos 90 contra um projeto neoliberal, que chamamos assim, e o mundo científico chama assim, que na verdade é um projeto que caracteriza o Estado como Estado mínimo, onde o Estado não tenha responsabilidade com as políticas públicas de educação, saúde, saneamento, habitação. É como se o Estado quisesse delegar para o setor privado cuidar dessas políticas. E nós não concordamos com isso. São políticas que são direitos humanos. Você tem o direito à educação, à moradia, à vida, é um direito humano. Por ser um direito humano e devido às desigualdades econômicas, políticas, regionais que nós temos no Brasil, é importante que o Estado faça a interferência, que o Estado atue para reduzir essas desigualdades e garantir o direito à população em geral. No entanto, além dessa ideia de Estado mínimo, nós enfrentamos uma extrema-direita conservadora, uma extrema-direita que diz que não tem que ser nada politicamente correto, que quer destruir o meio ambiente, que quer destruir as políticas públicas, que quer aquilo que é do povo, quer ser tirado e leva a uma concentração brutal de renda. Então essa é a situação que o Brasil passa hoje, mas infelizmente está avançando na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina com o projeto neoliberal. Por isso que eu afirmei que não é só a questão municipal, é a questão internacional, porque estamos dentro dessa conjuntura geral. Então, o indicativo que o professor citou também, de que os bancos nunca tiveram lucros tão astronômicos, está ligado a essa questão também? Verdade, porque como essa ideia de Estado mínimo joga o setor privado, então acontece uma brutal concentração de renda. Os bancos estão lucrando a cada ano. Você pegar 5 bancos aí, os Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa, lucro absurdos, 5 brasileiros, 3 sócios de uma mesma empresa, que é 3 Capital, o dono do Banco Safra e o sócio do Facebook, se juntar a fortuna que os 5 têm, é igual a mais da metade da população brasileira. Então essa concentração brutal de renda, de terras e dos meios de comunicação no Brasil é que provoca essa desigualdade que nós estamos tentando combater. E a proposta para combater esse movimento é justamente a organização pela base. Como assim, professor? É verdade. Nós acreditamos o seguinte, olha, o homem mais rico do Brasil, que é o Paulo Lemann, ele está investindo 3 milhões de dólares para implementar a Base Nacional Comum Curricular nas escolas públicas, não é na privada, escolas públicas. Aí você pensa, por que o homem mais rico do mundo está preocupado com isso? Porque eles têm a ideia, e como eles mesmos dizem, de formar a escola com um espaço de empreendedorismo, um espaço do capital. E a escola não é para isso, a escola não tem que ser um espaço de competição, de empreendedores. A escola é um espaço de solidariedade, de formação humana, de formação cidadã. E isso se contradiz com a ideia do empreendedorismo, que traz um processo de competição entre os espaços das escolas. Por isso nós ouvimos aqui na Santa Catarina um secretário de Educação vibrar pela contratação temporária. Porque a contratação temporária diz que pode fazer o que quiser com a pessoa. Não pode ser assim. O ser humano tem que ser respeitado. Por isso que ouvimos o cara dizer aqui, não, vamos botar a placa de nota do IDEB em frente da escola. Isso é ruim, é péssimo para a população e para a escola. Por quê? Porque a população procura aquela que tem um IDEB maior e vai acabando com a escola que tem IDEB menor. E para onde vai esse povo, esses trabalhadores, esses estudantes? Então essa competição vem nessa ideia do empreendedorismo, que esse lema quer impor em nossas escolas. Por isso que é importante, para fortalecer essa ação contra essas medidas, a gente estar organizado no local de trabalho.
né? Tem o sindicato organizado local de trabalho, Grêmio Estudantil, Associação de Pais e Mães, tem um conselho escolar que administra a escola, tem assembleias escolares que definem o currículo da escola. Então a escola forte, ela evita, né, essas ideias de competição, né, de disputas internas, o que é contraditório à formação cidadã que nós queremos para os nossos estudantes e para a sociedade em geral. Essa questão de fomentar a participação da comunidade nas escolas, na gestão com o Grêmio Estudantil, tem a ver com a questão de uma reação imediata e uma reação no processo. É uma relação no processo porque é uma coisa não é fácil, né? Você está tratando de fazer o básico. Por exemplo, escolher o representante de turmas. Isso é um básico que a gente deixou de fazer, precisa fazer. Nós temos na escola o conselho de classe. O conselho de classe reúne os professores para avaliar a turma. O que é que a gente defende? Que o representante de turma participe do conselho de classe. Para quê? Para que a avaliação ela seja coletiva. Nós, professores, avaliamos a turma e a turma avalia o conjunto de professores. Essa avaliação coletiva, essa participação social, esse exercício da cidadania e o exercício da democracia, o exercício da autoavaliação, que vai fortalecendo a nossa ação no local de trabalho. E é isso que nós defendemos como um processo, porque isso não se faz no despertar, de uma hora para outra, é um processo. E junto com isso, a reação imediata. Como, por exemplo, que fizemos no 13 de agosto, no 15 de maio, no 30 de maio. Então, fazer essas mobilizações e queremos fazer mais, no 7 de setembro, Dia dos Excluídos, e queremos fazer no 19 de setembro, que é homenagem ao centenário de Paulo Freire. É algo assim como atuar localmente, pensando globalmente. E o objetivo é, como o próprio professor afirmou, é constituir uma frente ampla. Exatamente, né? Porque nós precisamos, além dessa ação que é nossa, da educação, temos que ter clareza que a educação sozinha não vai dar conta de mudar. Paulo Freire diz isso, né? A educação sozinha não muda a sociedade, mas ela contribui para esse processo. Então esse movimento do Sint, esse movimento da CNTE, é da educação, mas somos uma parte da sociedade. Então para que essa parte tenha o todo organizado, tem que ter uma frente ampla, né, de todos os campos, toda a classe trabalhadora, partidos políticos, movimentos sociais, uma frente ampla que construa uma pauta unificada e dessa pauta unificada possamos fazer uma mobilização geral de toda a população brasileira. Então nós, da educação, estamos contribuindo com essas datas, mas precisamos de uma frente ampla, geral, para que toda a população brasileira diga, olha, basta com essa cachorrada que está aí. Basta com o juiz que faz acordo com o Ministério Público para punir o inocente. Temos que acabar com isso. Basta de juiz usar sua força para ser ministro da Justiça. Quer dizer, é uma aberração. Basta de ter um presidente da República que fala aberrações, defender uma tortura, que é um crime em todo o mundo. Então a população brasileira tem que reagir. E nós entendemos que não é só a educação que chama para isso. Tem que ser essa frente ampla que chama para reagir e acabar com essas aberrações que estamos ouvindo e vendo aqui no Brasil. Obrigado, professor Heleno Araújo, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores, que veio aqui para a posse da nova diretoria e também do Conselho Deliberativo do Sint. Que palavras o senhor poderia deixar para essa nova gestão que se inicia para mais um triênio? Desejar muita força, muita luta, muita unidade. É importante resgatar o processo de organização para o local de trabalho, é importante estarmos juntos com toda a comunidade escolar. Eu acho que o Brasil é grande, a tarefa é grande, mas se nós assumirmos o trabalho junto com a comunidade escolar, de ajudar os nossos estudantes a formar grêmios estudantis, os pais, as mães responsáveis, a organizar sua associação, juntos atuarmos no conselho escolar, vamos estar fazendo a nossa contribuição para o que o Brasil precisa, que é uma educação pública com qualidade social e valorização dos seus profissionais. Vamos conversar agora com o professor Aldoir Kremer, que entregou o cargo de coordenador estadual do Sint ao professor Luiz Carlos Vieira. Missão cumprida, professor? Deu para atingir todas as metas a que se propôs? Então, Silvio, obviamente que as metas dos trabalhadores, elas são difíceis de alcançar numa sociedade capitalista, né? Então, a nossa meta em termos de salariais, em termos daquilo que a gente gostaria, né, para os trabalhadores da educação de Santa Catarina, elas são metas abertas e talvez muito de necessidade de muita luta ainda para frente. Agora, do ponto de vista da gestão do sindicato, foi um período bom. Um período em que a gente consolidou algumas coisas, como a aquisição das sedes regionais, nós temos uma política para que as sedes regionais tenham. Foi o período que nós conseguimos fazer a
a mudança para a sede nova do nosso sindicato, né? Foi um período em que nós tivemos a presença na base, nós tivemos encontros, né, da nossa categoria. Foi um período em que o nosso projeto de formação deu passos importantes, mais de 1.000 formandos nesse processo de formação da nossa entidade, né? Foi um período em que nós fizemos grandes enfrentamentos, né? Resistimos quando o governo nos quis tirar direitos, ainda que a gente não tenha tido grandes conquistas, mas nós mostramos que a nossa categoria não aceita que se retire, que se massacre os trabalhadores de educação em Santa Catarina, e sabemos que temos um grande desafio pela frente, porque o perigo do que nós estamos vivendo em termos de terceirização, da proposta de privatização da educação a nível nacional, e aqui o Estado é totalmente alinhado com isso, tanto é que o nosso secretário de Educação, ele vem, né, de um trabalho com a Federação das Indústrias de Santa Catarina, então a ligação dele não é com a escola pública, não é com essa tradição das políticas públicas, e sim do setor privado, né? Então isso nos preocupa. O que vem sendo anunciado, por exemplo, deixando de fora os trabalhadores da educação, não contemplando a nossa categoria, demonstra que, mais uma vez, essa gestão ela terá que ser uma gestão de muita organização, que a gente consiga, de fato, né, ter a nossa capilaridade em cada local de trabalho, né, ter a nossa representação lá. O sindicato é isso, o sindicato é a categoria. E o sindicato ele começa lá na escola. Se lá na escola nós não temos a discussão, se lá na escola a pauta não está clara e os trabalhadores dispostos a levar isso adiante, não há como uma direção, né, ter conquistas. Por isso que esse é o nosso investimento na formação, investimento no trabalho de base, e eu espero que essa gestão seja extremamente vitoriosa. É uma pergunta quase repetitiva, mas para fecharmos então, o que o professor Alduir deseja a essa nova gestão, esse novo triênio que se inicia? Então, que nesses 3 anos nós demos continuidade à nossa luta, né? Que a formação atinja os seus objetivos, que nós nos organizemos em todos os setores dos trabalhadores em educação, nós temos secretarias novas que vão estar puxando essa organização, e que lá na escola cada trabalhador e cada trabalhadora da educação entenda que nós só podemos ser vitoriosos se nós entendermos o que está sendo proposto, se nós participarmos e nos dermos a mão e formos à luta. Estamos aqui na primeira reunião do Conselho Deliberativo recém-eleito para o triênio 2019-2022, onde o professor Luiz Carlos Vieira foi empossado como coordenador estadual do Sint. Primeiro, parabéns, professor. E qual que é o papel do Conselho Deliberativo na sua gestão nesse triênio que se inicia agora? O Conselho Deliberativo é uma das instâncias mais importantes que nós temos no sindicato, né? Vem primeiro o Congresso, depois as Assembleias Gerais e depois o Conselho Deliberativo. É ele que define toda a política sindical e todas as ações que o Sint deverá fazer nesses próximos 3 anos. Obviamente que o Conselho Deliberativo ele é convocado pelo presidente, pelo coordenador estadual, e a cada 3 meses se reúne para avaliar os encaminhamentos do plano de lutas e reencaminhar outras demandas que vierem nesse período. E também o Conselho Deliberativo ele é uma instância onde discute as questões de organização interna do sindicato, como as secretarias, os departamentos, as campanhas, enfim. Também delibera sobre questões administrativas. Então o Conselho Deliberativo é muito importante, porque é ele, na verdade, que administra e encaminha todas as lutas do sindicato. E nesta primeira reunião que está acontecendo neste mês de agosto de 2019, já deu para ver alguns apontamentos. O professor poderia citar as principais linhas que estão sendo delineadas? Uma das discussões que o Conselho avaliou é que nós temos que voltar e aprimorar e melhorar e incentivar cada vez mais as nossas bases. Ou seja, nós temos que ir às escolas, chamar os professores e tirar os representantes de escola, para que eles possam levar essas demandas e mobilizar lá na base os trabalhadores. Então essa é uma das questões que foi apontada aqui. E aí o Conselho ainda vai definir de como vai se fazer isso e vai se tirar um prazo. Outra questão importante que foi tirado aqui
é que nós temos que, nesse segundo semestre de 2019, discutir e preparar uma campanha salarial, da qual o governo não vem cumprindo, né, a lei do piso, vem pagando abaixo do piso, e nós queremos esse reajuste salarial para a categoria. E o Conselho apontou isso, e nós vamos ter que tirar uma agenda, uma campanha salarial, planejar isso para a gente poder fazer o embate com o governo e a nossa reivindicação. Bem, para finalizarmos, novamente parabéns pela gestão que se inicia e que recado daria para deixar para os professores, para os representantes da categoria lá na base, para essa gestão que se inicia, professor? Olha, o primeiro recado é de esperança. Esperança porque nós estamos aqui reunidos no Conselho Deliberativo, nós tivemos aí uma eleição no Sinte que apontou a esperança na luta, né? Na luta que virá, e nós temos mais de 64 mil trabalhadores em educação no estado, da rede estadual, e essa categoria que sempre esteve na luta, que sempre fez enfrentamento com o governo e vai continuar na luta. Só precisamos nos organizar, mobilizar e ter a coragem de fazer esse enfrentamento.